Tiago capítulo 2, versículos de 1 até o verso 13. A palavra do Senhor vai nos ensinar o seguinte: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam acepção de pessoas. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas luxuosas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas luxuosas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique de pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, tornando-se juízes com pensamentos malignos? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real encontrada na Escritura, que diz: amarás a teu próximo como a ti mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se fizerem acepção de pessoas, cometerão pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. E se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Querido Senhor, muito obrigado pelas cenas que vimos aqui. Amor descrito de tantas maneiras diferentes. Amor na adoção, amor no cuidado de pessoas com deficiência mental, amor no símbolo da família de trazer um filhinho pequeno, amor no símbolo da família de um casamento de 70 anos, em que a palavra do Senhor foi semeada, em que experiências do poder de Deus foram vividas dentro da casa, e que a gente pôde ver a descendência unida na tua casa, Senhor. Bendito seja o teu nome. E eu quero te pedir que nessa hora, quando vamos meditar na tua palavra, essas cenas que vimos e a palavra que lemos, possa ser aplicada pelo teu Espírito no nosso coração, de tal maneira que possamos entender a tua perspectiva quando o Senhor olha para a gente. E que possamos tentar, Senhor, de todo o coração, viver esse olhar do Senhor olhando para os outros. Dá-nos a tua graça. É aquilo que oramos em nome de Cristo, agradecidos por tudo quanto o Senhor já fez e consagrando aquilo que o Senhor nos deu e que devolvemos agora nesse ato de ofertório. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Você já teve uma impressão errada de alguém? Duvido que ninguém aqui, ou que alguém aqui não tenha tido uma impressão errada de alguém. Você já ouviu uma voz pelo telefone, pelo rádio, e fez uma imagem de uma pessoa por trás da linha, e quando você encontrou aquela pessoa, ela era totalmente diferente? Eu me lembro uma vez que
eu estava aqui e uma senhora que ouvia o programa de rádio da nossa igreja, ela me conheceu. Ah, você é o pastor? Eu falei, é. Nossa, você é tão diferente do que eu imaginava. Eu disse, por quê? Ela disse assim, eu imaginei assim, você é um negrão, bem grande assim, né, e tal, etc. Eu falei, poxa vida, não tem nada a ver mesmo, não tem absolutamente nada. Então, o que é? Mesmo sendo filho do sofo, é verdade. Você que parece mais. Tá bonito o teu cabelo hoje, hein? Você fez o cabelo hoje aqui? Ah, você fez o cabelo hoje aqui e a sua cabeleireira vai trabalhar naquele domingo que vai... Ah, você veio fazer propaganda do cabelo aqui, então. Eu pensei que fosse por minha causa. Bom, está vendo como a gente tem umas impressões erradas? Eu imaginei que ela tivesse feito o cabelo porque eu cheguei de viagem agora, né? Não, está fazendo propaganda, você viu, né? Mas, gente, é tão interessante como a gente pode ter percepções completamente errôneas de outra pessoa, não é? E muitos de nós temos sido treinados pela sociedade a reagir de determinados modos, de acordo com como nós percebemos as pessoas. E é por isso que Tiago vai tratar dessa matéria. E ele vai tentar nos ajudar a perceber as pessoas, não mais pela atitude comum da sociedade, mas da maneira que Deus as percebe. E no texto que nós estamos estudando, a gente vai ter uma motivação. Por que Tiago vai tratar desse assunto de uma maneira tão clara e tão direta? Era porque a igreja não estava vivendo esse valor do reino de Deus, que é olhar as pessoas com o olhar de Deus, com o olhar de Jesus. E por que isso acontecia? Naquele tempo, a igreja tinha no seio dela membros que eram escravos. E nessa mesma igreja tinha membros que eram donos de escravos. E alguns desses escravos eram líderes espirituais dos seus donos na igreja. Porque essa é a maneira de Deus trabalhar, Ele inverte tudo, Ele mostra a glória dEle de tantas maneiras. Mas você pode imaginar numa sociedade que tem escravos, onde as pessoas imaginam que o outro pode ser uma ferramenta viva e não uma pessoa, que quando chegava alguém poderoso, alguém que tinha dinheiro, então ele era tratado com uma certa distinção, os melhores lugares, e quando chegava, coitadinho do escravo, que chegava atrasado, porque às vezes o senhor dele não deixava ele ir à igreja por uma série de razões, e ele chegava sujo, e ele chegava suado, e então dizia, não, fica naquele canto lá. E Tiago disse assim, olha, não é assim que Deus está olhando as coisas, não é desse jeito que funciona. E ele então começa a apresentar para a gente alguns valores que precisam nortear a maneira como nós percebemos os outros. É tão forte isso que a Bíblia diz assim em 1 João 4,20: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E aí a Bíblia começa a mexer em algumas áreas muito sensíveis. O que a Bíblia está dizendo é, se você nasceu de novo em Cristo Jesus, se Jesus é o Senhor da tua vida, o teu olhar, a tua percepção do outro tem que mudar. E a Bíblia aqui em Tiago vai nos dar quais são as perspectivas de Deus que precisam ser como um óculos que a gente coloca e dá-nos uma realidade diferente, uma percepção da realidade de modo diferente. Então eu quero colocar a primeira lente para a gente imaginar. Olha, nós precisamos aprender a perceber as pessoas com os olhos
de Jesus. É isso que a Bíblia está ensinando. Mas o que significa isso na prática? Perceber as pessoas com os olhos de Jesus. Como é que Jesus está percebendo cada um de nós? E eu queria que você parasse para pensar um pouquinho nisso. Eu posso olhar para você e ver a roupa bonita que você está usando agora. Não é verdade? Mas Deus só está olhando a roupa? Ele conhece os segredos do seu coração. Ele sabe o que você sonhou essa noite. Eu não sei, mas Ele sabe o que você sonhou essa noite. Ele sabe o que você está pensando agora, nesse instante. Ele sabe o que você guarda no teu coração, de bom ou de ruim. Ele sabe tudo. Eu posso olhar para as pessoas e ficar pensando, não sei se você percebeu, mas a dona Aurora não usa óculos. Eu fiquei com uma inveja danada, porque para poder ler eu tenho que pegar o meu óculos, que fica escondido aqui, ó. Não tem jeito. E eu fico pensando, olha só, né? Eu fico olhando para as pessoas e eu vejo detalhes e coisas, mas são superficiais. E Deus está olhando o todo da gente, na integridade do nosso ser. E apesar disso, Ele não nos julga por aquilo que somos, mas Ele nos julga pelo que Ele vê que podemos ser. Consegue entender isso? Ele está olhando para você, e se Deus fosse fazer aquilo que é o juízo dele, que vai acontecer no final da história, que Ele vai retribuir por aquilo que de fato vivemos e fomos, então hoje você estaria perdido, porque não tinha jeito, porque Ele conhece você do jeitinho que você é, pecador, perdido, quebrado, sem jeito, não tem como. Mas quando Deus olha para mim e para você, quando Jesus olha para mim e para você, Ele vê a aparência, Ele vê o coração, mas Ele não está focado nisso. Ele está dizendo assim, se você deixar eu trabalhar a tua vida, eu estou vendo o teu futuro, eu estou vendo o que eu vou fazer, como eu vou fazer, de que jeito eu vou fazer. Eu não sei os detalhes da sua vida, mas Ele está lá pensando no que Ele vai fazer de restauração e de bênção na tua vida, que você nem imagina. E a mesma coisa para você. E o que vai fazer esse Deus tremendo trabalhar a nossa vida, não é o que somos hoje, mas é por causa do amor dEle, que Ele vê a minha vida e Ele projeta o que Ele pode fazer no nosso futuro. E essa é a primeira lição que Jesus quer que eu guarde no meu coração. É muito difícil quando eu estou vivendo um problema, por exemplo, em casa. Estou vivendo uma crise familiar. Eu estou vivendo uma briga, marido e mulher. Eu estou tendo uma dificuldade com um filho. Eu estou tendo uma dificuldade com o sogro, com a sogra. É muito difícil quando eu estou vivendo uma angústia, um problema dentro da empresa. Esse problema envolve relacionamentos. Fica muito difícil eu imaginar alguma coisa boa, porque as coisas que estão acontecendo naquela hora, elas crescem e gritam, falam mais alto para mim. Mas o que Deus está ensinando para a gente é, não olha só para o que está acontecendo, e não olha só para o que você está vendo, mas olha para aquilo que Deus pode fazer. Entrava um escravo, e todo mundo olhava ele mal cheiroso, e via aquela pessoa cheia de ouro, e dizia, esse aqui é uma pessoa de bem. Enquanto que o Senhor Jesus dizia, não, você não sabe o que eu estou fazendo na vida desse escravo, e quão precioso é esse homem, e você não imagina o que eu vou fazer no futuro, e você não imagina o que eu vou fazer por toda a eternidade. Está entendendo? O que Deus está tentando nos dizer é que para amar pessoas,
para perdoar pessoas, para poder conviver com pessoas, para poder restaurar relacionamentos, eu não posso olhar somente o que está acontecendo. Eu tenho que olhar o potencial de Deus na vida daquelas pessoas. É interessante que alguns tipos de relacionamento são mais fáceis da gente fazer isso. Por exemplo, é muito mais fácil para um pai, para uma mãe, quando tem uma dificuldade com o filho, não ficar apenas enxergando o problema que aconteceu com o filho, mas ele sempre projeta o futuro do filho, ele sempre projeta a esperança sobre o filho, ele sempre projeta. Por quê? Porque existe um amor incondicional dentro do nosso coração que se projeta sobre ele. Agora Deus está falando para a gente assim: olha, se você experimentou do meu amor incondicional, se você experimentou da minha graça incondicional, então eu quero que você aprenda a mudar a lente e não olhar apenas as coisas que estão acontecendo, mas crer no potencial do que eu posso fazer nessa história. Tem muitas pessoas que estão aqui, que quando chegaram na casa de Deus, os seus casamentos estavam quebrados. Alguns já estavam até separados, ou outros estavam em vias de separação. Será que tem gente assim? Será que eu estou falando a verdade? Levanta a mão aqui, eu quero ver se tem algumas famílias que isso aconteceu. Tem algumas pessoas aqui, não é verdade? Queridos, sabe o que é que muda? Sabe por que vocês estão juntos hoje? Porque mudou a perspectiva. Deus pode fazer algo novo. Deus pode fazer algo diferente. Nós agradecemos a Deus pela família, né? Esqueci o nome. Do Haiti. Como é que é o nome? Fígaro. Oh, como é que eu vou esquecer da ópera? Não é? Eu tenho que criar algumas coisas. Do Fígaro, né? Olha que história tremenda. O Fígaro veio para cá, para o Brasil. Ele estava na Argentina. Nosso missionário encontrou na Argentina, numa igreja lá na Argentina, e ele não estava conseguindo trabalho, ele não estava conseguindo estar lá para poder trazer a sua família. Mas ele veio na frente, porque ele não conseguia ver perspectiva de esperança no que estava acontecendo no Haiti. Você conhece a história do Haiti, de tudo o que aconteceu. E lá então, ele falou com o nosso missionário: posso ir para o Brasil? E veio aqui para a igreja. E a gente disse: o que a gente faz com o Fígaro aqui? Não sei, né? Porque ele também não tinha documentos, não tinha nada. Daí nós descobrimos que ele podia ser apatriado aqui no Brasil, ter documentos, se uma empresa o contratasse. E então a igreja o contratou, e ele trabalha aqui, ele ajuda aqui na igreja, ele limpa essa igreja. E o sonho dele, primeiro foi aprender português, porque eles só falam francês. A família deles não está entendendo nada do que eu estou falando, porque eles só falam francês, né? O sonho dele era trazer a sua família. Ele orava pela sua família, ele pedia, e estavam lá separados. Passaram-se muitos meses. E hoje, quando a gente agradeceu a Deus, é porque eles conseguiram chegar aqui. Agora, por que eles conseguiram viver o casamento, a família, com a distância, com o problema, com a dificuldade toda dele sozinho aqui, de não consegue mandar dinheiro direito e tal? Porque eles estavam vendo uma possibilidade, um potencial de futuro. E aí o amor da gente, quando se projeta nesse potencial de futuro, faz a gente celebrar como a gente celebrou hoje a vinda deles aqui. E essa família não está entendendo nada, só fala francês, mas está aqui na casa de Deus. Eu não tenho tradução simultânea para o francês, mas eles estão aqui, sabe por quê? Porque eles veem um futuro melhor que Deus está preparando para eles. Amar, queridos, é a gente sempre enxergar
o futuro melhor que Deus está preparando para as pessoas que a gente ama. Amar é a gente sempre enxergar o potencial de Deus nos nossos relacionamentos. Por que a gente consegue perdoar pessoas? Dói muito perdoar. É coisa ruim perdoar. Vou falar a verdade, não é verdade? Não é ruim. Sabe por que é ruim perdoar? É porque eu vou ter que pagar a conta sozinho de um negócio que eu não fiz. Vamos falar o português claro. O danado, a danada faz tudo errado e ainda eu tenho que perdoar. Não é assim que a gente pensa? Não é? Eu tenho que perdoar. Aí eu fico aqui sofrendo e o cara está bem bom ali. Não é assim? Não é? E não adianta, mesmo que eu queira que ele pague a conta, não tem jeito. Mesmo que ele venha pedir perdão, a pessoa venha pedir perdão, não tem, porque a dor está lá dentro da gente. Agora, se eu amo, e se eu enxergo a pessoa na perspectiva de Deus, eu sou capaz de enxergar um futuro melhor, uma mudança, uma transformação, uma coisa nova que vai acontecer na vida. E então eu libero o perdão, primeiro porque me faz bem, porque me cura, porque mexe com a minha alma, sabe? Mas porque eu tenho uma nova esperança. Mas se eu não sou capaz de amar, eu só vou enxergar a realidade, e essa realidade é distorcida, e ela é percebida à luz das minhas próprias experiências e das minhas próprias marcas. Ela não é a realidade, é a minha leitura da realidade. E sabe o que vai acontecer? Eu perco a minha esperança. O que a Bíblia vai nos convidar é olhar as pessoas sempre na perspectiva de Deus. Porque na perspectiva de Deus, o milagre, o imponderável, o que eu não posso imaginar, pode acontecer. Eu espero que aconteça e pela graça de Deus vai acontecer. Você ouviu aqui o testemunho, não é? Dizendo assim, olha, contagem é 0, você tem que adotar, não vai ter filho, e papapê, papapá. E eu imagino os dois, não é, vivendo essa vida de adoção, não é? Eles queriam ter a sua família. Bom, não é problema adotar, a gente já foi, a gente entende, mas eu queria, não é? E aí eles começam a orar e tem uma coisa maluca. Deus diz para eles assim, espera. E, gente, esperar é a gente projetar pelos olhos do amor o imponderável de Deus. Agora, vale a pena, né, pegar a Sofia no colo e dizer, o imponderável de Deus ainda acontece. Hoje eu vim aqui para dizer para você uma coisa muito simples. Meu sermão é desse tamanho e muito simples. Deus quer desafiar você a olhar para as pessoas, a olhar para a sua vida, a olhar para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, não na perspectiva do que você consegue constatar. Porque se for só isso, querido, você está perdido, você acabou a tua esperança. Mas que você olhe para as pessoas, para aquilo que está acontecendo na tua vida, para as situações da sua alma, na perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus é o potencial dele nas nossas vidas. E sabe o que é gostoso? É que quando a gente começa a viver dessa maneira e a orar dessa maneira, a gente começa a ver o imponderável de Deus acontecendo. Eu falei nessa quinta-feira, quando o conselho da igreja estava reunido, depois que a gente tomou uma decisão pela fé, porque eu não tenho recursos para fazer isso que eu estou falando que vai acontecer em nome de Jesus, a partir de julho, que vai ser essa televisão funcionando aí, tá? Eu não tenho, mas eu creio no potencial de Deus, né? Ele abriu portas, e não, Deus não consegui, Deus é bom, né? E eu falei para o conselho isso, e o conselho disse, não, nós cremos, vamos lá. E quando terminou, nós demos as mãos, né? E disse assim, olha, eu tenho uma coisa que eu quero confessar para vocês. Quando o programa de rádio da nossa igreja foi tirado da BBN, né?
nós fomos tirados da BBN por causa da música do culto, essa música que você tem aqui. E eles nos disciplinaram, mandaram uma carta de disciplina, e eu fui excluído da programação. E então eu falei para o pessoal, disse assim, olha, eu nunca fui disciplinado desse jeito na minha vida, então eu me senti o pior homem da face da terra. Né? E eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo de errado? Né? Como é que pode ser? E aquilo ficava no meu coração, estava doendo na minha alma. E eu continuo ouvindo a BBN, está lá, eu continuo ouvindo a rádio. E ainda fico orando, eu falo, Senhor, um dia eu quero voltar, o Senhor me ajuda. Tá? E quando abriu a porta da televisão, Deus me disse assim, filho, olha com os olhos do meu potencial, porque eu tenho muito mais para fazer na tua vida. Você consegue entender o que eu estou falando? Então não olha para as pessoas com aquilo que você está vendo. Olha assim, o que é que Deus pode fazer nessa vida? O que é que Deus pode fazer na minha casa? O que é que Deus pode fazer? Porque se a gente olhar com esse olhar, a nossa atitude para com as pessoas, a nossa atitude para com a vida, a nossa atitude muda. Porque eu tenho uma esperança que ninguém pode roubar de mim. E eu começo a viver uma fé que recria a história. Porque a Bíblia diz que quando a gente caminha desse jeito pela fé, a gente traz à realidade aquilo que ainda não aconteceu. Eu já contei essa história para vocês, mas eu acho tão impressionante que a gente precisa lembrar dessa história. Alguns anos atrás, Michel estava pregando aqui no culto. E uma senhora, membro da nossa igreja, estava chorando aí. Porque o filho dela era dependente de crack. E fazia 3 dias que ele estava fora de casa. E ele não sabia onde estava. E ela estava vendo meu filho, mais ou menos da idade do filho dela, pregar, e o filho dela fora de casa. E ela não sabia se estava vivo, se estava morto, o que estava acontecendo. Se eu olho para uma realidade dessa, me dá desespero, fala a verdade. Se coloca na posição dessa mãe. Mas ela saiu do culto, foi para a casa dela, entrou no quarto do filho, dobrou o joelho na beira da cama e começou a orar, Senhor, traz de volta o meu filho. Traz de volta o meu filho. Eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não trouxer de volta o meu filho. Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não trouxer de volta o meu filho. Traz o meu filho de volta para casa. Eu não vou sair desse quarto, de ficar aqui na tua presença, enquanto o Senhor não trouxer de volta o meu filho. Sabe, queridos, às vezes a gente está vivendo lutas na nossa vida, problemas, angústias, dores, e a gente não consegue enxergar a perspectiva de Deus, do Deus do imponderável, do Deus que faz coisas que a gente não pode imaginar. Mas a gente precisa trazer essa realidade para olhar as pessoas sob essa perspectiva. Bom, enquanto ela estava orando, o filho dela estava numa favela de Curitiba, numa viela dessa favela, e passou uma senhora, que moradora de um daqueles barracos, uma senhora negra, forte, passou por aquele menino chapado, completamente chapado, disse para ele assim, menino, volta para casa, porque a tua mãe está chorando lágrimas de sangue por você. E o garoto ficou muito bravo com aquela senhora, e começou a xingar, a brigar. Ela falou, menino, volta para casa, porque a sua mãe está chorando lágrimas de sangue por você. E aí, ele continuou irado, bravo. A senhora não teve dúvida, entrou dentro do barraco dela, pegou aquela grade do fogão que a gente põe a panela em cima, saiu com aquilo na mão e disse, menino, volta para casa, porque a tua mãe está chorando lágrimas de sangue por você. E começou a bater nas costas do garoto, vai para casa, vai para casa, vai para casa. E o menino saiu, gritando, xingando, mas foi para casa. E quando ele entra em casa, vai para o quarto dele, o que ele encontra? O que ele encontra? Mãe dele ali. E o temor do Senhor veio no coração,
Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque eu posso ter todas as perspectivas da vida, mas eu posso perceber que Deus está fazendo alguma coisa. Não é verdade? E quando ele entrou lá e ouviu a oração da mãe, ele tirou a camisa e falou: mãe, olha o que aconteceu comigo. E contou a história. E mãe e filho se abraçaram e choraram. E ela começou a orar por ele, e ele por ela, porque o temor do Senhor entrou. Meses depois eu tive o privilégio de batizar esse menino, de batizar o pai dele, de batizar a família inteira, porque Jesus é poderoso para mudar a nossa realidade. Então, não olha para a vida na perspectiva apenas do que você está vendo, se tem roupa, se não tem roupa, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se a vida está uma droga, não está uma droga, se está brigando com o marido, não está brigando com o marido, se o filho... Olha na perspectiva de como Deus pode fazer essas coisas mudarem, porque se você é capaz de olhar na perspectiva de Deus, Deus vai derramar graça sobre a tua vida e vai trabalhar primeiro o teu coração e depois a vida de todos que estão à sua volta. E a mensagem dessa manhã é simples: Deus quer mudar os teus olhos. Deus quer mudar os teus olhos. E uma das orações que a gente precisa fazer é essa: Senhor, abre os nossos olhos para enxergar a tua perspectiva. Quero terminar lembrando um trecho da Bíblia. Eliseu, lembra de Eliseu, o profeta? O profeta Eliseu está lá na casa dele, e um dia de manhã chegam os exércitos da Síria, porque o rei da Síria, Ben-Hadad II, está muito preocupado, porque tudo que ele planejava para destruir Israel, Eliseu recebia uma revelação e falava para o rei de Israel o que ele deveria fazer. E então ele disse: bom, se é assim, a gente tem que resolver esse problema, vamos matar esse homem logo de uma vez. E ele manda a sua tropa principal para isso. E quando chega lá, o empregado de Eliseu está desesperado e diz: olha, o que vai acontecer? Tem aqui esses exércitos todos. E aí Eliseu diz para o empregado: fica tranquilo, maior é o número daqueles que estão conosco do que daqueles que estão contra nós. Eu fico pensando, coitado do empregado. Ele diz: esse meu patrão ficou doido. Olha só, o exército todo da Síria está aqui, não tem um soldado de Israel do nosso lado aqui, eu estou perdido, o senhor vai morrer, eu vou junto. E aí Eliseu fica angustiado, triste, porque ele não consegue perceber, e diz: Senhor, abre os olhos do meu servo. E aí a Bíblia diz que ele começou a enxergar o que Eliseu enxergava: carruagens de fogo do Senhor que estavam à volta deles. E olha, não era qualquer anjo, não, eram carruagens de fogo, porque quando Eliseu viu Elias ser arrebatado, foram as carruagens de fogo do Senhor que ele viu. E era isso que estava sendo visto. Olha, o Deus Todo-Poderoso que arrebatou Elias está aqui com o seu séquito e com o seu exército. Queridos, pode ter carruagem de fogo do teu lado, pode ter mudança na tua casa, pode ter mudança no teu casamento, pode ter mudança na tua vida, pode ter mudança no teu coração, pode ter mudança nos sentimentos que você traz na tua alma, se você permitir que Deus coloque uma perspectiva nova no seu olhar, para perceber você mesmo, perceber as pessoas, perceber a vida no ângulo de Deus. E nessa manhã eu queria orar por você. Você concorda por isso? Vamos orar? E eu vou pedir uma coisa: Senhor, abre os nossos olhos. Você está muito triste com alguma coisa? Você tem alguma coisa que está pegando aí na tua alma? Está difícil para você? Está complicado? Cada um tem uma história, são coisas diferentes. Vamos pedir para Deus abrir os teus olhos para você enxergar isso que está difícil na perspectiva dele. Vamos pedir para Deus te dar um pequeno nuance, porque Ele não vai dar os detalhes do que Ele quer fazer na tua família. Vamos pedir para Ele abrir os teus olhos para você enxergar o potencial e bênção que Ele quer derramar
sobre as pessoas que você ama. Ou quem sabe hoje o que você precisa é ter um potencial de percepção do que Deus quer fazer em você mesmo. Deus quer fazer alguma coisa. Então vamos pedir para Ele abrir os nossos olhos. Fica de pé agora, vamos orar. Tá? Dá a mão para quem está perto de você aqui, porque nós somos uma família. E às vezes é difícil a gente perceber isso, né? A gente precisa que os nossos olhos espirituais sejam abertos. Começa a orar, você agora. Depois eu vou orar por você. E pega aquela área difícil da tua vida que você não consegue perceber bênção. Você não consegue enxergar um jeito. Tá? E diz, Senhor, abre os meus olhos para eu enxergar a tua perspectiva. O que é que o Senhor quer fazer? O que é que o Senhor pode fazer? Pede para Ele, me dá um lampejo de esperança e fé. Querido, se a tua casa está quebrada, Ele pode consertar a tua casa. Se você está quebrado, Ele pode consertar você. Você pode estar se sentindo um caquinho, nem um vaso, é só um caquinho. Mas Deus está olhando para você e está vendo alguma coisa diferente. Pede para Ele mostrar. E se Ele te der um lampejo, nem que seja pequenininho, toma posse disso. Diz, Senhor, eu creio. E vou trazer para o meu coração. E vou esperar isso. Vale a pena, gente. Porque esses lampejos de Deus é que geram as Sofias que vêm para cá. Porque a gente crê no Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus, eu quero te pedir, abre os nossos olhos agora. Eu quero te confessar que muitas vezes os meus olhos do Pascoal ficam fechados. E às vezes eu fico tão preocupado com tantas coisas. E às vezes eu não consigo perceber a realidade. E como o Tiago falou, eu só enxergo o que está diante de mim e faço juízos que não são verdadeiros, porque só o Senhor sabe o que o Senhor vai fazer. Então eu quero te pedir, abre os meus olhos, Senhor, eu quero ter os meus olhos abertos. Mas eu estou junto com os meus irmãos para pedir, abre os olhos dos teus filhos, para que cada um aqui possa perceber o potencial do Senhor na vida deles e na vida dos seus queridos, o potencial do Senhor na sua casa, o potencial do Senhor nas pessoas que estão à sua volta. Que o Senhor nos dê olhos bons, porque a tua palavra diz que se os nossos olhos forem maus, quão grandes trevas há em nossa alma. Mas a tua palavra diz também, se os nossos olhos forem bons, a luz do Senhor vai brilhar dentro da gente. Abre os nossos olhos. Talvez a gente esteja tão magoado que a gente não consiga ver, mas abre os nossos olhos para enxergar o que o Senhor vai fazer, e a esperar no Senhor, e a buscar com fé, e a não desistir, que o Deus que pode trazer um filho para casa, é o Deus que pode fazer o milagre que eu preciso agora. Então vem, Senhor, vem, mostra as tuas carruagens de fogo. Eu não sei como elas são, nem de que jeito elas vão aparecer, porque o Senhor vai dar experiências diferentes, mas que nós possamos dizer, bendito seja o nome do Senhor que mudou a minha sorte, bendito seja o nome do Senhor que reescreveu a minha história, bendito seja o nome do Senhor que colocou o seu selo de bênção, bendito seja o nome do Senhor que restaurou a minha casa, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, porque os teus olhos já viram o bem que o Senhor vai fazer. Ó Pai, lembra-nos aquilo que o Senhor já ensinou ao teu profeta, que ninguém despreze o dia dos começos humildes, porque o Senhor já viu o que fará pela sua glória. Os olhos do Senhor já viram,
Então, Senhor, permita-nos enxergar, e assim a fé, a esperança e o amor serem assim renovados no nosso coração. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa essa casa, abençoa, Senhor, essa história, e que a alegria, a paz e a esperança do Senhor estejam no coração deles. Enquanto eles esperam o que o Senhor vai fazer, a fé possa trazer à alma a certeza de que o decreto do céu já saiu e as coisas do Senhor vão acontecer. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Canta conosco essa canção. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos o só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Você ouviu o que você cantou? Você vai voltar para casa para andar unido com o teu marido, com a tua mulher, para andar unido com o teu filho, para andar unido com o sogro, com a sogra, porque Deus tem algo para fazer que você não sabe. Amém? A gente vai encerrar esse culto. Eu queria convidar todos os pastores para virem aqui à frente, todos os diáconos, líderes de célula, ficam aqui, porque a gente está mexendo em coisas que são sensíveis. E às vezes a gente precisa abrir o coração e precisa que alguém ore pela gente. Diz assim: olha, eu ouvi a mensagem, mas eu tenho tanta dificuldade de crer que pode mudar. Fala a verdade, não é assim? E aí a gente precisa que alguém empreste a sua fé para a gente e ore junto com a gente. Então eu queria convidar todos os pastores para virem aqui. Vem rápido, gente, vamos, né? Pastores, queria convidar os diáconos que estão aqui, os líderes de célula que queiram vir aqui. Vocês vão ficar aqui. Nós vamos encerrar o culto. Terminou o culto, alguns vão embora, tá? Mas alguns talvez queiram orar. Então você vai chegar perto dessas pessoas,
elas são de carne e osso, elas têm defeito, têm problemas, mas são seus irmãos. E nessa hora, eles vão emprestar um pouquinho daquilo que é a perspectiva de Deus que está colocado no coração deles, para ministrar na tua vida, tá? Então vem, procura um deles, chega aqui, ó, aqui tem um vazio grande, vem para cá, ó, vem para cá, fica aqui, tá? Para a gente orar junto, tá certo? Então eu vou orar, terminado esse tempo de oração, a orquestra vai tocar depois dessa oração? Pode ser? Tá? Só toca, tá? Amém. Toquem, não precisa dar risada desse jeito, tinha até guardado o violino na caixa, eu vi ali, está certo, né? Então vamos lá, atira o violino da caixa aí, vamos lá, né? E a gente vai ouvindo essa música, você vai chegando e vai orando, está combinado assim? Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia, que o teu amor, que a tua paz, que a tua alegria esteja no coração do teu povo, que o Senhor segure na mão deles, e que eles sintam a presença do Senhor, o amor e o propósito do Senhor. Abre os olhos deles, para que eles percebam aquilo que o Senhor quer que eles vejam. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Jesus,